Fala pessoal do sétimo ano do Colégio Marista de Londrina, tudo bem? Professor Sérgio Cavalheiro de História aqui com vocês novamente para a primeira de duas aulas que nós vamos ter sobre esse conteúdo, o Renascimento Cultural. Você não pode perder. Importante, entre as páginas 49 e 56 do seu material, é bem bacana que você faça uma leitura criteriosa, bem cuidadosa, para poder acompanhar melhor essa videoaula. Vamos lá? Primeiramente, vamos ver o seguinte: o renascimento cultural ele acontece na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ele é acompanhado de uma série de outras importantes situações, como, por exemplo, o absolutismo monárquico, o mercantilismo, a expansão marítima europeia, a expansão marítima que leva ao descobrimento da América, inclusive, né? E também uma outra coisa muito importante, a reforma religiosa. São uma série de eventos simultâneos que fazem parte dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Jacques Le Goff, historiador francês, inclusive, ele fala que algumas características próprias da Idade Média avançam pelo tempo e permanecem acontecendo mesmo durante a Idade Moderna. Por isso que é uma transição, não é um momento marcado, acabou a Idade Média, agora é a Idade Moderna. É difícil fazer essa periodização da história, na verdade, né? Veja só, pessoal, nesse momento, o que a gente estava vendo nesse capítulo 2 e nas aulas anteriores em relação ao renascimento urbano e comercial, a transição das pessoas do campo para as cidades, né, uma vida rural para uma vida urbana, onde um fluxo maior de ideias será possível, uma vez que há uma concentração maior de pessoas. Assim, a informação e até a diversão que a vida urbana proporciona serão importantes para atrair as pessoas para as cidades. E nas cidades vai surgir também um novo grupo social importante, que será determinante aí, que é a burguesia, aqueles que enriquecem com o comércio, aqueles que enriquecem com o trânsito de pessoas nas cidades. A burguesia ainda vai ser determinante no aspecto econômico, mas posteriormente ela terá um projeto político também, vai querer participar das decisões de poder. Outra coisa importante, na Idade Média, os princípios eram muito baseados em quê? Naquilo que a igreja cristã, como representante de Deus, dizia o que era certo e o que era errado para a sociedade. Agora nós temos novos princípios, a liberdade do pensamento, a autonomia do ser humano, estabelecer o seu destino, a riqueza que vai ser gerada com essa nova vida urbana, e isso vai influenciar também nos comportamentos e também no individualismo, no reconhecimento das pessoas como elas de fato são. Veja só, lá na página 50 a gente tem um conceito muito interessante sobre o que foi o renascimento cultural. Biologicamente, como eu já disse anteriormente, uma outra aula, não tem como renascer, mas culturalmente isso é possível. Então, o renascimento a gente pode definir como o quê? Um movimento cultural que envolveu aspectos da representação de arte, da literatura e mesmo um movimento científico, com produção de novas ideias, novo tipo de conhecimento, né, baseado no uso da razão. Quando que isso ocorreu? Lá entre os séculos XIV e XV, até mesmo em meados do século XVI. Onde que isso aconteceu? Foi iniciado em Firenze, em Florença, na Itália, uma cidade importante, polo de riqueza da burguesia, de grandes comerciantes daquela época, assim como algumas outras cidades. Isso tudo onde? Mais ao norte da Itália. E o Renascimento ele foi responsável pela criação de uma nova forma de pensar e de agir. Tudo isso baseado em valores, nos aspectos culturais dos povos da Antiguidade Clássica. Quem são os povos da Antiguidade Clássica? Aqueles que nós estudamos no terceiro trimestre, lá do sexto ano. Gregos e romanos da antiguidade eram os inspiradores, a estética, o espírito científico dos antigos, né? E também baseado em outros valores da burguesia, esse novo grupo social que vai ganhar protagonismo nessa fase. Os burgueses queriam fazer de suas cidades grandes centros culturais. Essa classe, esse grupo social em crescimento será determinante para o Renascimento. Vejam só. O Renascimento, ele também tem quase que como sinônimo uma coisa que nós chamamos de humanismo, é a valorização do ser humano. E quem faz isso nós damos o nome de humanistas. E o que é o humanismo? Veja bem, é um movimento intelectual, é um movimento artístico que considera o seguinte, ó, leia aí o que está bem colocado para você, ó. Todo indivíduo seria capaz de dominar o seu destino e controlar e transformar a natureza.
Portanto, embora os humanistas não tenham desconsiderado a fé cristã, a existência de Cristo, a ideia do que é e o quão importante é Deus, o homem, como imagem e semelhança de Deus, ele faz uso das suas atribuições, do seu conhecimento para transformar a natureza e assim ter o seu destino programado. Obviamente, né, que ele continua considerando a existência de Deus, mas passa a valorizar o indivíduo, o ser humano, com grande importância, se diferenciando dos outros seres vivos da natureza, inclusive. Dessa forma, há uma negação, uma contestação do teocentrismo medieval, aquela visão teológica que eu me referi agora mesmo, né? De que Deus é o centro de tudo, de todas as preocupações do ser humano. E o que eles valorizavam? O raciocínio lógico, uma informação leva a outra, desencadeia aí uma forma de conhecimento que vai se estabelecendo no decorrer do tempo e vai se acumulando, né? O exercício crítico, poder sempre buscar o aprimoramento das coisas, né? E também o uso da razão, o racionalismo, na visão renascentista, né, do humanismo, a melhor forma para a solução dos problemas. É mais ou menos o seguinte: se uma pessoa estiver doente, não faz mal nenhum em rezar, fazer uma oração pedindo a Deus pela cura. Mas eu imagino que quando você está doente, você procure ajuda médica, ajuda da ciência para poder enfrentar esse problema, não é verdade? Então essa é a visão racionalista, o uso da razão para solucionar os problemas. Gente, lá na página 54, para falarmos do cientificismo, é importante a gente entender ele dentro do contexto das características do Renascimento. Primeiramente, como eu falei anteriormente, há uma contestação, né, ser contra o teocentrismo medieval, uma característica muito própria da Idade Média, que era tentar explicar tudo a partir de um ponto de vista religioso, como se Deus fosse o centro do universo. Em oposição a essas ideias, surgiu o antropocentrismo, a ideia de que o homem é o centro do universo. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, segundo a visão renascentista. Antropos, em grego, significa homem, centrismo de centro, né? Também uma outra coisa muito importante é entender as características que são próprias de cada indivíduo, é o que chamamos de individualismo. Se na Idade Média a obra de arte em si era valorizada, no Renascimento, o autor dessa obra é importante que ele seja conhecido e visto por todos como o gênio que de fato muitos deles demonstrarão ser. E aí chegamos ao lado científico da coisa, o cientificismo representado aí pelo racionalismo. Dei um exemplo da medicina agora há pouco, né? Pois é, mas ela se baseava no quê? No que chamamos de ciência experimental. Isso se baseia em quê? Na observação, na experimentação e na dedução, na conclusão que se chega a partir de todo esse processo. E não esqueçam também de colocar o espírito científico, que era muito característico dos povos da Antiguidade Clássica, gregos e romanos aí, além da burguesia, dos burgueses incentivando, patrocinando e até mesmo protegendo os renascentistas desse período. Veja bem, nesse aspecto científico temos algumas contribuições muito importantes de serem percebidas aí. Isso lá na página 55 do seu material. Na medicina, Avicena era um filho, muitos chamam ele de Ibn Sina, que seria o seu nome original, né? Que viveu lá na transição do primeiro para o segundo milênio. Ele era de Isfahan, atualmente seria uma cidade lá do Irã, a antiga Pérsia. Além de filósofo, ele era um médico medieval e que nos trouxe grandes contribuições na área da anatomia. Essas informações depois foram conhecidas pelo Mondino de Luzzi, um senhor médico lá da Bolonha, né? Você que só conhece a Bolonha por causa da pizza bolonhesa e coisas assim, né? Isso já estamos falando lá do início do século XIV. Esse sujeito aprimorou os estudos de anatomia, se aproveitando também de algumas informações que vinham lá da Antiguidade Clássica, como de Aristóteles, do Hipócrates, o pai da medicina, e do médico Galeno, né? E, além da anatomia, a gente também tem as contribuições do espanhol Miguel Servet, que viveu ali e deu suas contribuições no início do século XVI. Ele falava sobre a circulação sanguínea, principalmente a pequena circulação sanguínea, os vasos sanguíneos que irrigam certas partes do corpo, como, por exemplo, a ligação existente entre o pulmão, o coração, o fígado, o sistema portal de veias. Pois é, um dia você vai adorar estudar isso aí lá na biologia, ao barato.
Veja bem, lá na astronomia, algumas pessoas bem conhecidas, Nicolau Copérnico, o polonês, lá no início do século XVI, ele vai formular a teoria do heliocentrismo, aquela teoria que fala que a Terra gira em torno dela mesma no movimento de rotação e gira em torno do Sol no movimento de translação. Pois é, Johannes Kepler, logo depois, o alemão, e mais um pouquinho adiante o Galileu Galilei, o italiano, eles vão aprimorar essa teoria do heliocentrismo que fala que a Terra é redonda, que gira em torno dela mesma e gira em torno do Sol. Há 500 anos nós temos pessoas provando cientificamente que a Terra é redonda. E ainda assim, tem gente pensando aí que a Terra é assim, ó, plana. Não preciso nem falar nada, né? Esse esqueminha dá para entender bem direitinho a teoria do heliocentrismo de Nicolau Copérnico. Tá vendo o Sol ali no meio? Ó? Veja só, o planeta Terra girando em torno dele mesmo, em torno do astro maior, que é o Sol no nosso sistema, no sistema solar. É por esse motivo que nós temos o que? As estações do ano. Deixa eu sair daqui rapidinho porque está queimando. Veja bem, e na engenharia? Na engenharia, vamos destacar a figura do Leonardo de Serpiero da Vinci. Viveu aí no final do século XV e início do século XVI. Simplesmente uma das pessoas mais notáveis de toda a história, uma das figuras mais interessantes, mais impressionantes, né? Em termos de engenharia, veja bem, não vou falar sobre ele na arte agora, vou falar só do seu aspecto científico, né? Na engenharia hidráulica, na mecânica e na arquitetura, o cidadão se destacou aí, né? Veja bem, já na cabeça dele se formaram protótipos daquilo que ia acontecer séculos depois. Automóvel, paraquedas, os teares mecânicos para fazer tecido, né? Submarino, o escafandro, aquela roupa de mergulho que permite que a pessoa permaneça um tempo embaixo d'água, e o isqueiro. Tudo isso invenção do Leonardo da Vinci. Veja bem, um dos maiores artistas de todos os tempos, um dos grandes inventores. O cara encontrava tempo para, além das grandes invenções, ainda produzir obras de arte sensacionais, tipo Mona Lisa, A Última Ceia, Madonna das Rochas, outras Madonas por aí. E aí chega a gente aqui no período de quarentena, o que nós estamos fazendo além de estudar e de comer? Fala para mim, pelo amor de Deus. E como foi que o Renascimento, surgido na Itália, chegou a outros países e se disseminou pelo mundo em termos de ideias? Como a gente vê lá na página 56. Johannes Gutenberg, o alemão, ele aproveitou duas geniais invenções vindas da China, a imprensa e o papel, e criou um sistema de tipos móveis. Ele poderia mover os tipos eram as letras que, pressionando o papel, marcavam e imprimiam as informações. Dessa forma, ele poderia movimentar os tipos e formar as páginas dos livros. Assim, os livros impressos, como nós conhecemos hoje, surgiram na história. Por quê? Porque antes eles eram feitos à mão, nos mosteiros, que acabavam concentrando o saber, né? E assim, era um trabalho muito demorado. Com o sistema de impressão a partir de tipos móveis, a produção de livros cresceu e a informação, o saber, o conhecimento foi popularizado, passou a chegar a cada vez um número maior de pessoas. Dessa forma, o desenvolvimento também surge e o crescimento, o conhecimento, a ciência se desenvolve e proporciona o crescimento da humanidade como um todo. Pessoal, a gente vai dar uma pausa aqui nessa parte de renascimento e eu proponho que vocês façam essa atividade que nós temos lá entre as páginas 52 e 53. São só 4 questõezinhas lá, ó. 1, 2, 3 e 4. Em caso de dúvida, deixa a mamãe quieta, deixa o papai de boa lá. Pode fazer pergunta, pode fazer suas observações através do fórum que nós temos criado lá no material disponível para você na Blackboard. Não deixe de fazer suas atividades, coloca lá a sua dúvida, as suas observações e a gente está pronto para estar respondendo, beleza? Aquele abraço, hein, gente?